Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor a toda a nação brasileira. Quero aqui saudar a toda a família Fogo e Glória. Aqui, pastor Ivanildo, presidente nacional da Igreja Pentecostal Missionária Fogo e Glória, dando continuidade no nosso discipulado, nas ministrações do nosso discipulado. Quero trazer hoje para as nossas vidas a parábola das 10 virgens, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 25, os versos apenas 5 e 6. Quero me deter nesses dois versos desta parábola. O texto sagrado vai nos dizer: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O verso 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Queridos, nós estamos aguardando um fenômeno que vai abalar essa terra, a estrutura do planeta Terra, chamado arrebatamento da igreja. E há muitos anos se ouve falar deste arrebatamento, mas as pessoas têm esse arrebatamento por tardio. Eles acham que Jesus está demorando, mas Jesus está dando apenas tempo para nós nos prepararmos. Jesus está dando tempo para aquele familiar nosso que ainda não conhece Jesus, que ainda não fez a sua decisão por Cristo, para que ele venha conhecer a palavra de Deus e venha aos pés da cruz. Então não é que o arrebatamento esteja tardando, não é que Jesus esteja tardando, mas entendam uma coisa: Jesus está nos dando a oportunidade, tanto para nós como igreja, como para os nossos familiares. Então entendamos o seguinte: no verso 5, o texto vai dizer: e tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Nós observamos que Paulo, em 1 Coríntios 11, ele vai falar também: por causa disso há muitos dentre vós que dormem. Quando nós olhamos para esse contexto dos nossos dias, muitos dos nossos irmãos, me referindo à igreja a nível nacional, que fica mais fácil para nós conhecermos a igreja no Brasil, nós observamos que muitos estão dormindo espiritualmente, estão desatentos a esse momento, ao soar da trombeta, à voz do arcanjo, ao alarido que acontecerá exatamente à meia-noite. Mas não é a meia-noite do meu e nem do seu relógio, é a meia-noite do relógio de Deus. Então o texto vai dizer que elas adormeceram, todas as 10. Mas a diferença das prudentes para as nécias é que as prudentes, além de levarem azeite nas suas lâmpadas, elas levaram azeite também de subexcelência em vasilhas à parte. E então elas reabastecem agora as suas lâmpadas. Esse azeite simboliza para nós a igreja do Senhor, simboliza que nós não podemos deixar esse azeite das nossas lâmpadas se apagar. Porque quando o azeite da minha lâmpada se apaga, se acaba, eu perco o desejo de orar, eu perco o desejo de estar na igreja, eu perco o desejo de ir ao culto, eu perco o desejo de estar na presença de Deus. Por quê? Me torno um crente frio e vazio, sem motivação nenhuma para estar na presença de Deus, pelo fato de estar frio, estar vazio, estar seco. A minha lamparina está seca, a minha botija secou-se, então não tenho ânimo para absolutamente nada das coisas de Deus. Então por isso nós precisamos todos os dias, todos os santos dias, lutarmos para que esse azeite não se acabe. Levítico 6,13 vai dizer que o fogo deve arder continuamente sobre o altar e ele não pode se apagar, não deve se apagar. Então, trazendo para esta realidade,
O azeite das nossas lâmpadas, que é a unção do Espírito Santo de Deus, não pode se apagar. Nós não podemos ser casa vazia, porque casa vazia, o espírito maligno volta e passa a habitar. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos entender que as nossas lamparinas precisam estar com azeite suficiente para o fogo não se apagar. No verso 6, o texto vai nos dizer: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam-lhes ao seu encontro. Ou seja, Jesus vai voltar exatamente à meia-noite. Mas, pastor Ivanildo, a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Exatamente. Do relógio do homem, não sabemos o dia e nem a hora. Mas no relógio de Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele volta à meia-noite. Mas dentro desse contexto, queridos, nós estamos aguardando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. E sabemos que nem toda a igreja sobe. Por exemplo, de 10 pessoas, segundo esta parábola, 5 sobe e 5 fica. Bem-aventurado aquele casal, aquela família que todos estiverem preparados para subir. Porque muitas das vezes, os pais servem a Deus e os filhos não servem, não querem servir. Já até serviram há anos atrás, mas agora estão distanciados. Optaram por entrar por esse caminho para estar distante de Deus. E Jesus, ele pode voltar, queridos, para nós de duas formas. Nós esperamos que ele volte apenas no coletivo. Como é isso, pastor? No coletivo é exatamente no arrebatamento. Nós às vezes nos expressamos dizendo o seguinte: eu tenho fé em Deus que não passarei pela dor da morte, mas que serei arrebatado no arrebatamento da igreja. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que Jesus pode voltar individualmente, somente para você, ou somente para mim. Ele pode voltar. Então nós precisamos estar preparados para essa volta de Jesus, ou no coletivo, ou individualmente, para cada um de nós. Porque quando a senha da pessoa chega, o momento da sua partida chega, determinado por Deus, Ele que é o autor da vida, então nós precisamos estar preparados para essa partida. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é a seguinte: Jesus voltasse à meia-noite deste dia, do dia 2 de março, você estaria apto? Você estaria preparado? A tua lâmpada estaria acesa ou estaria apagada? A tua lamparina estaria abastecida de azeite ou estaria vazia? Qual é a tua condição hoje diante de Deus? Qual é a sua situação diante de Deus? Muitos se escondem atrás do seguinte pretexto: ah, mas Deus me conhece, Deus sabe, Deus conhece a minha intimidade com Deus. Mas o que Deus está falando para você através dessa simples palavra, essa simples ministração, é a seguinte: como é que está a tua situação diante de Deus? Você a nível nacional que me assiste, que me assistirá através desse vídeo, como é que está a tua situação diante do Senhor? Será que Jesus voltar esta noite, você sobe ou você fica para a grande tribulação? Então não me responda, mas responda para você mesmo e responda para Deus qual é a tua situação. Se você não está bem, se você está distanciado, se você está distante dos caminhos do Senhor, se você está desigrejado nesse momento, volte correndo. Jesus está de braços abertos, te esperando. Tá? Um abraço. Que Deus abençoe a toda a nação brasileira, que Deus abençoe a toda a família Fogo e Glória, em Manaus, em Terra Santa. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.